Pois é, chegamos em agosto. Agosto, que é considerado na Igreja Presbiteriana do Brasil como sendo o mês de missões. Não podíamos deixar de falar, então, de missões. Mas eu vou falar hoje principalmente das missionárias. Essas mulheres que desde o século I, quando Cristo começa a igreja cristã na Terra, já eram ativas. Leni acabou de falar do exemplo da Dorcas, mas temos a Samaritana, temos a própria Priscila e quantas outras que a Bíblia nos conta, mulheres se dedicaram a evangelizar, a falar da mensagem de Jesus ao mundo. E a verdade é que elas são a grande maioria, até os dias de hoje, no campo missionário. Eu queria que o Arthur colocasse uma foto que eu peguei do site da PMT. Esse aí é só um pedacinho da foto. Depois vocês podem ir lá olhar no site da PMT. O Arthur vai colocar daqui a pouco o endereço também. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz uma pequena foto rapidamente do site e vocês estão vendo nessa imagem, se vocês forem contar quantas mulheres temos nessa imagem, vão perceber que tem 19 mulheres. Dessas 19 mulheres, 13 solteiras e 6 com o esposo. E apenas um rapaz ali no meio, ali não tão rapaz, solitário ali no meio. Só um exemplo para vocês terem uma ideia. A grande verdade é que se você for fazer as contas, na PMT, que é a Associação Presbiteriana de Missões Transculturais, nós temos 20% de missionárias solteiras. Para ter uma ideia da quantidade de mulheres que vão ao campo missionário. Elas que arregaçam as mangas e vão trabalhar para conquistar almas, conquistar corações para Cristo. Mas nem sempre foi assim. Essa é a grande verdade. Quando houve o avivamento, o grande avivamento lá no século XVIII, mulheres não eram bem-vindas no campo missionário, porque elas eram tidas como fracas, adoeciam rapidamente, facilmente, morriam muito frequentemente também, rapidamente. Então, homens iam ao campo missionário. E, às vezes, iam acompanhados de esposas. Por isso, elas eram chamadas de esposas de missionários, e apenas assim. Como é que isso mudou? Por que hoje temos tantas mulheres e até mesmo solteiras no campo missionário, como vocês acabaram de ver aqui? Na verdade, isso começou a mudar a partir de uma mulher, chamada Ann Judson. A Ann Judson, americana, teve o seu chamado missionário também, foi uma vocacionada a ser missionária uma vez numa pregação, dentro do momento do avivamento, também nos Estados Unidos. E ela não foi sozinha para o campo missionário, ela também acabou se casando com um missionário, e os dois foram juntos para o campo missionário, foram juntos para a Índia e depois para a Birmânia. Vou pedir ao Arthur para colocar a primeira frase que eu separei dela. Vejam essa frase, que bonita. Ann Judson escreveu isso no diário dela, antes mesmo de ir para o campo missionário e antes mesmo de se casar, para ter uma ideia de que ela era realmente vocacionada. Se Deus quiser me usar na promoção do seu reino, não me importa onde me envie, nem será difícil. Tenho a certeza de que a bondosa mão do Senhor será comigo, conforme a sua palavra. Aí ela se casa, e agora, Arthur, uma outra frase, por favor, também de um diário de Ann Judson. Sou uma criatura de Deus, ele tem o direito indiscutível de fazer comigo como parece bem aos seus olhos. Alegro-me por estar em suas mãos e por ele estar presente em todos os lugares e poder me proteger em um lugar ou em outro. Quer eu passe meus dias na Índia ou na América, desejo passá-los a serviço de Deus e estar preparada para passar a eternidade na sua presença. E realmente, Ann Judson foi ao campo missionário, como eu disse a vocês, com o seu esposo, Adoniram Judson, e lá os dois vão trabalhar em conjunto e também tendo ministérios paralelos, porque a Adoniram coloca a sua esposa para trabalhar com as mulheres e com as crianças. Então, ela faz escola, começa a evangelizar mulheres, mas não faz só isso, não. Ela também vai escrever livros teológicos, escreve um catecismo, tudo isso na língua do povo onde ela estava trabalhando. Escreve também, ou traduz 3 livros da Bíblia. Faz a primeira tradução do livro de Mateus para a língua tailandesa e traduz também Jonas e Daniel. E ela vai também estar fazendo várias frentes contrárias à prisão do seu marido na época da guerra entre a Inglaterra e a Birmânia. Passa mais de um ano, inclusive, fazendo um piquete na porta da cadeia para que o seu marido fosse solto. Uma mulher que trabalhou com a sociedade, uma mulher que fez muita coisa e deixou muitos escritos. Faleceu precocemente aos 37 anos de varíola. Mas os seus escritos sobreviveram até hoje.
e eles incentivaram muitas mais mulheres a se dedicarem ao campo missionário. E foi a partir, então, de Anne Judson que as mulheres começaram a ser vistas não mais como esposas de missionários, mas como missionárias, esposa de missionários. E assim, muitas mulheres esposas de missionários começaram também a ser vistas com outro olhar, como mulheres que podiam também trabalhar junto com o marido e não apenas cuidar da casa, e também muitas solteiras começaram a ser encaminhadas ao campo missionário. Por isso, hoje, elas são a grande maioria do campo missionário. Elas são dedicadas, atuam principalmente em educação, na área da saúde, mas também na evangelização. Muito bem, falei bastante já das missionárias, agora quero ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer a respeito desse assunto. Cristana, talvez foi a missionária do grupo, né? Lídice, ela morreu aos 37 anos e você fez essa lista imensa de tudo que ela fez, que ela trabalhou para o Nosso Senhor. Olha que vida, aí entra ali, né? Então não é 80 anos de idade, de vida, que vai trazer uma bagagem com substância, vamos dizer assim. Aos 37, que história linda você tem para nos contar, e nos contou e fomos abençoadas. Essa pessoa que não sabe nada de missões, vamos lá, Leninha, que a gente vai ter que te ouvir agora, que chato. Vamos, minha querida, compartilhe sobre o seu olhar sobre missões e você se colocando como tal, por favor. Bem, gente, é minha vida, né? É minha vida. Eu recebi o chamado. Eu senti que eu tinha que fazer seminário, estudar muito cedo. Eu fui para o seminário aos 18 anos, fui seminário batista, viu, Dora? 4 anos morando em internato. Depois eu fiz educação cristã, fiz teologia depois. Mas interessante que como isso brilha meus olhos. A minha área de atuação é missões urbanas, muito voltado para a cidade, mas tive que fazer estágio na Bolívia. Minha área também de atuação muito forte na área de capelania hospitalar, trabalho com crianças e adolescentes, mas missionário é o seguinte, quem aparece na nossa frente a gente evangeliza. Está na nossa veia, está no nosso sangue. E, Lídice, falando dessa história tão bonita, eu admiro muito essas mulheres, né? Que muitas solteiras vão para o campo, elas abrem igrejas, elas pregam o evangelho. O triste é que muitas vezes elas não são valorizadas como deveriam ser. Isso é muito triste. Mas, independente disso, é tão forte esse chamado que a gente leva adiante. Eu lembro que quando eu fui falar com o meu primeiro pastor, né, da minha igreja, pequenininha, eu disse para ele que eu estava com um chamado, eu não vou me desfazer de mulher de pastor de jeito nenhum, mas ele falou assim, você é tão bonitinha, casa com pastor. Ai. E aquilo mexeu muito com o meu coração, sabe? Hoje já está resolvido, hoje já está tratado. E claro que a esposa de pastor também tem um chamado dela, específico para alguma área, e a gente tem que respeitar. E confesso até que é uma tarefa muito difícil, eu creio que é uma tarefa muito difícil, mas independente disso, eu recebi algo específico do Senhor e quero levar a sério. E sempre quando eu falo de missões, Lídice, mexe muito a vida de Sophia Miller, né? 40 anos na Amazônia pregando o evangelho, e quando ela já estava velhinha, ela foi entrevistada, né? E alguém perguntou, uma pergunta clássica para todo missionário, como foi o seu chamado? E ela disse, eu não tive chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Eu acho que é por aí. Os nossos olhos brilham. Eu não consigo me imaginar tirando férias da obra do Senhor. Até quando eu estou de férias, tudo que eu olho, tento tirar alguma ideia para a pregação do Evangelho. Então, eu amo servir a Deus, eu amo estar na casa de Deus, eu amo falar do amor de Jesus. E isso que me traz força para vencer os obstáculos, as dificuldades e os problemas, porque isso sempre vai acontecer. Mas a gente tem que se lembrar de quem nos chamou. E a missão foi dada por ele e a capacitação também vem por ele. Então, eu agradeço esse tema, agradeço de coração, porque eu acho que nós precisamos nos lembrar mais dos nossos missionários. E só para terminar, Lídice, eu também lembro de uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu fazia seminário, os rapazes sempre ganhavam cestas de presentes, biscoito. As meninas não ganhavam nada. Eu acho que a gente tem que repensar e cuidar mais das nossas meninas, porque, olha, elas trabalham muito.
A gente tem que valorizar essas meninas em nome de Jesus, viu? Dora Bomilcar. Eu quero primeiro que o Arthur coloque o vídeo da minha colega que foi missionária em Angola durante 17 anos e hoje está em São Paulo. Coloca um pedacinho aí. Arthur? Vamos ver se o Arthur consegue. Fala, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Amém? Na tua profissão, você exercendo com excelência, você sendo um crente ali e vivendo para a glória de Deus. Se você é crente, se você é do corpo de Cristo, se você é filho de Deus, você tem uma missão nesse mundo. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Todos nós temos uma vocação específica. Então, onde é minha vocação? Onde é minha missão? Onde as necessidades do mundo cruzam com as suas possibilidades, as suas habilidades. Ali está a tua vocação. Ali Muito está bem. o teu chamado específico. Então, gente, há profissionais... Muito bem, essa é a Nauzira Nascimento, é uma mulher que recebeu um chamado e se mostrou fiel ao Senhor desde os primeiros momentos. Ela foi missionária batista em Angola durante 17 anos no período da Guerra Civil. E não foram 2 dias ou uma semana, ela permaneceu no campo convivendo com os riscos que uma situação assim representa. Ela fez faculdade teológica e, quando terminou, não foi aceita pela Junta de Missões Batistas. Fez enfermagem e foi para Angola trabalhando junto à Cruz Vermelha. Lá, ela fundou um instituto bíblico, ela fez uma fábrica para mutilados de guerra. E quando a organização internacional pediu que retirasse todos os brasileiros de Angola, porque já não se responsabilizavam mais pelas vidas deles, ela ficou junto com uma freira. Ficou durante a guerra, onde as bombas estavam caindo sobre a cabeça dela. Ela se recusou a voltar para o Brasil. Hoje, ela está morando no Brasil com a saúde debilitada e ela coordena o projeto Radical, que são Voluntários Sem Fronteiras, um projeto da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Ela hoje, aqui no Brasil, ela envia, treina, seleciona jovens vocacionados a trabalharem nas comunidades africanas e latino-americanas com baixos indicadores sociais. Eu me emociono em falar dessa minha colega de faculdade, que hoje, devido aos 17 anos que ela passou na Guerra Civil em Angola, hoje ela está equipada para estimular outros jovens a irem para o campo missionário. Ana Alzira, eu amo você e eu espero que você esteja vendo essa homenagem. Respeito muito a sua vocação e gostaria muito de ter tido essa oportunidade de ir com você para Angola. Lídice. Eu queria, então, finalizar essa nossa conversa sobre as missionárias, enfatizando isto. Missões é algo muito importante. Sem eles, não teríamos as Bíblias traduzidas, que hoje fomos bastante sobre a leitura da Bíblia. Sem eles também, não teríamos muitos de nós ter conhecido até mesmo que Jesus e o Evangelho. Mas muitos são relegados normalmente a segundo plano, e esses muitos legados a segundo plano são, infelizmente, as mulheres. As mulheres muitas vezes não são lembradas, como a Leninha colocou muito bem, como também a Lídia, missionária, também colocou agora também na nossa fala, não sei se Arthur encontra aqui, muitas vezes colocadas como cidadãs de segunda categoria, porque o missionário, o nome do homem aparece muitas vezes, e a mulher às vezes fica sendo como sendo a esposa, aquela que acompanha, quando muitas vezes ela trabalha até mais do que o homem, mais do que o marido. Precisamos lembrar também dessas mulheres que se dedicam tanto, como agora a Dora nos lembrou, de uma missionária em Angola. Eu queria que o Arthur colocasse também uma imagem, que eu pedi para ele colocar, uma última frase da Ann Judson. Enquanto o Arthur não encontra,
Eu vou pedir, então, eu só vou lembrar, fazer uma seguinte homenagem, enquanto Arthur colocou aqui. Essa última frase que eu queria colocar da Anne Judson, para que nos inspirássemos a pensar um pouco em o que podemos nós fazer também. Aquelas que já são missionárias, que estão no campo, e você, Arthur, coloca de novo, por favor. E aquelas que não são missionárias, talvez como eu, como Nilceia, mas que podemos, mesmo sem todo esse preparo, ser missionárias onde quer que Deus tenha nos colocado. O Arthur vai colocar a frase novamente. Tá, ele não colocou a frase, então eu quero homenagear, nesse finalzinho, algumas pessoas. Eu quero homenagear a Leninha, nossa missionária de missões urbanas, e homenageando a Leninha com todas as missionárias que trabalham com missões urbanas no nosso Brasil, tão importantes, que fazem um trabalho de excelência, que abrem igrejas, que abrem pontos de pregação, onde muitas vezes os homens não vão, que fazem velórios, como disse a Leninha, onde muitas vezes também os homens não vão, mas elas estão lá, de mangas arregaçadas e trabalhando pelo Senhor. Eu quero homenagear as mulheres que estão no campo de trabalho, fora das missões urbanas, missões rurais, do interior do Brasil, no nome de uma nossa ouvinte tão especial, a Lídia de Almeida Castro. Lídia, você, em homenageando você, que todas as missionárias também no Brasil, que estão aí no mundo rural, no mundo interior, sejam também abençoadas por Deus, se sintam abençoadas por Deus hoje. E queria homenagear as missionárias brasileiras também de missões transculturais, falando da Laodiceia de Melo Silva, também esposa do reverendo Norval, também uma missionária maravilhosa que trabalha entre os índios Tembé já há tantos anos. Que em nome da Laodiceia também, todas as missionárias que trabalham também com o mundo indígena e nos mundos falantes de outras línguas, mesmo dentro do nosso grande Brasil, também se sintam homenageadas e se sintam abençoadas pelo nosso programa de hoje. E, infelizmente, o Arthur não conseguiu colocar a nossa última frase, que é da Anne Judson, que falaria justamente para algo assim: mais um pouco estaremos na eternidade, vou tentar lembrar de cor, mas enquanto não chegarmos lá, o que estamos fazendo por Jesus? Amém. O que nós podemos estar fazendo enquanto não chega a nossa hora de nos encontrarmos? Olha, mais um pouco estaremos na eternidade. Antes de nos encontrarmos lá, vamos, todas nós, fazer algo por Jesus, por Cristo.